Imagine uma obra tão grandiosa que desafia tudo o que sabemos sobre arquitetura e engenharia antiga. Um templo esculpido diretamente em uma rocha maciça, com um nível de precisão e complexidade que parece impossível para a época. Como uma civilização de séculos atrás foi capaz de remover milhares de toneladas de pedra, criando um templo monumental sem deixar vestígios desse material? Como explicamos a engenharia avançada de sua acústica, seus sistemas de drenagem e os detalhes, esculpidos com precisão milimétrica? Seria esse templo uma prova de um conhecimento perdido no tempo? Prepare-se para uma viagem ao passado, onde vamos explorar os segredos dessa estrutura impressionante, suas lendas e as teorias que tentam explicar seu mistério. Se o que está por vir te intriga, fique até o final e junte-se a essa investigação. Nas sombras ancestrais de Maharashtra, ergue-se um enigma esculpido na pedra. O Templo Kailasa, uma obra colossal nas cavernas de Ellora, desafia a lógica da construção tradicional. Não foi erguido tijolo por tijolo, mas talhado diretamente em um único bloco monolítico de rocha, tornando-se a maior escultura monolítica do mundo. Sua grandiosidade não apenas impressiona, mas também sussurra segredos de uma civilização ancestral de conhecimento extraordinário. Arquitetonicamente, é um titã. Cada detalhe revela uma sofisticação técnica que transcende sua época. Suas paredes guardam propriedades acústicas precisas, ecoando harmonias que sugerem um domínio avançado de engenharia sonora, milênios antes da ciência moderna. Além disso, seu sistema de drenagem subterrânea, ainda em funcionamento, após séculos prova um entendimento profundo de hidráulica e sustentabilidade. Este monumento não é apenas um templo, é um testamento da ousadia humana. O Templo Kailasa, uma obra arquitetônica sem igual, integra o complexo das cavernas de Ellora, na Índia, um conjunto de mais de 30 templos escavados em rocha, que reúnem tradições budistas, hindus e jainistas. Dedicado ao deus Shiva, o Kailasa destaca-se não apenas por seu tamanho colossal, mas por um método de construção que desafia a lógica ancestral. Enquanto outros templos foram esculpidos cortando a face da montanha, o Kailasa foi talhado do topo para baixo, como se a própria montanha de basalto fosse desbastada até revelar a estrutura. Imagine remover milhões de metros cúbicos de rocha a partir do pico, esculpindo de cima para baixo sem margem para erros. Um único deslize poderia arruinar toda a obra. Mesmo assim, o resultado é uma perfeição de detalhes arquitetônicos. Pontes suspensas, varandas entalhadas, escadarias sinuosas, túneis subterrâneos e até sistemas de drenagem e irrigação, tudo esculpido na mesma rocha. Essa rede complexa, ainda funcional, revela um domínio de engenharia hidráulica e estrutural que parece transcender sua época. Sua orientação, simetria e harmonia entre elementos naturais e artificiais sugerem um conhecimento técnico que desafia a noção de tecnologia antiga. Como explicar a ousadia de projetar um monumento de dentro para fora, invertendo técnicas convencionais? O Kailasa não apenas abriga fé, ele personifica a audácia de uma civilização que transformou obstáculos geológicos em testemunhos eternos de engenhosidade. A escala da construção é outro elemento que causa espanto. Uma das características mais marcantes do templo é um pilar colossal que se eleva a mais de 30 metros de altura. Para esculpir esse monolito, os construtores precisaram remover a rocha ao seu redor com precisão milimétrica, deixando a coluna intacta, uma tarefa de proporções hercúleas. A quantidade de rocha extraída do local é igualmente impressionante. Estima-se que cerca de 400 mil toneladas de material foram removidas. Um volume colossal que desafia até mesmo a imaginação moderna. Mesmo com maquinaria contemporânea, tal empreendimento seria desafiador, levantando questões
sobre as ferramentas e técnicas disponíveis na antiguidade. Será que os antigos construtores possuíam conhecimentos ou tecnologias avançadas, hoje perdidas no tempo? A ausência de registros históricos detalhados apenas amplia o mistério que envolve o templo. Outro mistério envolve o destino das rochas escavadas. Nenhuma das aproximadamente 400 mil toneladas de pedra retiradas durante a construção foi encontrada nas proximidades do templo. Isso gera perguntas intrigantes. Como e para onde foi transportada essa quantidade gigantesca de material? Considerando a localização remota do sítio e a ausência de vestígios até hoje. Antes de continuarmos, se o mistério do templo Kailasa, essa obra impossível esculpida na rocha, te deixou impressionado ou curioso, saibam que vocês são a razão de eu contar essas histórias. Cada curtida, cada inscrição, cada comentário e cada compartilhamento é mais do que um gesto. É o que mantém viva a busca pelos segredos de civilizações esquecidas. Então, por favor, deixem aquele like para mostrar que estão nessa comigo. Se inscrevam e ativem o sininho para não perder o próximo enigma. Comentem o que acham porque eu leio todos os comentários e compartilhem com quem também quer explorar o passado. Juntos a gente pode trazer à tona o que o tempo enterrou. Vamos lá? A visão aérea do templo Kailasa revela outra peculiaridade. Quando observado de cima, ele se destaca dramaticamente entre os demais templos de Ellora. Além disso, o teto do Mahamantapa, santuário principal, exibe 4 esculturas de leões, cada um com uma pata erguida, formando uma configuração em X. Essa disposição simétrica e enigmática alimenta teorias de que as esculturas poderiam servir como marcadores aéreos, destinados a guiar observadores do céu, uma ideia reforçada pelas referências a Vimanas, veículos voadores mitológicos, em textos hindus antigos. O sistema de drenagem do templo, ainda funcional, é mais uma prova de engenharia visionária. Projetado para resistir às monções da região, ele inclui uma rede de canais, calhas e dutos esculpidos diretamente na rocha, garantindo que a água das chuvas seja direcionada sem danificar a estrutura. Essa combinação de funcionalidade e arte confirma que o Kailasa não foi apenas esculpido na pedra, mas pensado para desafiar o tempo. O projeto do sistema de drenagem não foi um acréscimo tardio, mas uma parte essencial do plano original do templo. Os arquitetos do templo Kailasa precisaram idealizá-lo antes mesmo de iniciar a escultura da rocha. Essa previsão é notável, pois qualquer erro de cálculo, como canais mal posicionados, resultaria em enchentes, erosão e danos irreparáveis à estrutura. Os canais foram estrategicamente entalhados para coletar água das chuvas dos telhados, patamares e pátios do templo, direcionando-a para longe da edificação principal. A integração desse sistema a uma estrutura monolítica é um marco da engenharia antiga. Os construtores garantiram que os canais fossem profundos e largos o suficiente para suportar as monções, mantendo harmonia com a estética do templo. As calhas e drenos foram esculpidos com uma leve inclinação para facilitar o fluxo contínuo da água, evitando estagnação. A eficácia desse sistema, funcional por mais de 1 milênio com mínima manutenção, revela uma compreensão avançada de hidráulica, fluxo e pressão. Sem ele, o templo provavelmente não teria resistido à ação do tempo. As propriedades acústicas do templo são igualmente fascinantes. Nos salões e câmaras esculpidos em rocha, material que geralmente absorve som, o comportamento do som é extraordinário. Notas musicais e vozes ressoam com clareza, amplificadas e ecoadas de forma controlada. A arquitetura, com seus pilares entalhados, câmaras abobadadas e corredores interligados, parece ter sido projetada para modular frequências específicas, criando uma acústica rítmica e intencional. Como uma civilização sem tecnologia moderna alcançou tal domínio? A resposta permanece envolta em mistério. Os construtores demonstraram não apenas habilidade técnica,
mas também uma compreensão profunda da física do som e da água, conhecimentos que desafiam nossa noção de primitivo. O templo Kailasa, assim, transcende sua função religiosa. É um diálogo entre arte, ciência e o invisível, esculpido na rocha para desafiar séculos. A disposição dos pilares, a curvatura dos tetos e as dimensões das câmaras parecem ter sido meticulosamente planejadas para alcançar efeitos acústicos específicos. Enquanto teatros e salas de concerto modernos dependem de tecnologia avançada para moldar o som, o templo Kailasa, erguido há mais de um milênio, exibe uma dinâmica sonora que desafia explicações convencionais. Como uma estrutura esculpida em rocha, material que naturalmente absorve vibrações, consegue amplificar e modular o som com tal precisão. A ausência de registros históricos sobre técnicas acústicas aprofunda o mistério. Não há documentos que expliquem como os arquitetos antigos dominaram princípios de ressonância e frequência, hoje estudados em engenharia acústica moderna. Essa lacuna levou a teorias intrigantes, como a de que o templo foi projetado para curar através do som, uma prática enraizada em tradições antigas, como a védica, onde vibrações específicas são associadas ao equilíbrio físico e espiritual. Os ecos controlados e as frequências harmônicas do templo sugerem que seus espaços foram calibrados para induzir estados meditativos, ou até mesmo transcender a consciência ordinária. Pilares, abóbadas e corredores formam uma rede que direciona o som não apenas para amplificá-lo, mas para criar padrões rítmicos e ressonantes. Além da acústica, o templo esconde outros enigmas. Sua estrutura possui buracos e cavidades lisas, estrategicamente posicionados, cuja função permanece desconhecida. Alguns especulam que seriam parte de sistemas hidráulicos, outros de mecanismos simbólicos ou até de tecnologias perdidas. A precisão com que foram esculpidos, sem lascas ou imperfeições, reforça a ideia de um conhecimento técnico avançado, hoje inacessível. O templo Kailasa, assim, transcende sua beleza arquitetônica. É um quebra-cabeça de pedra e som, onde cada detalhe parece responder a leis que a humanidade ainda tenta compreender. Entre a fé, a ciência e o mistério, ele permanece como um legado de uma era em que a engenhosidade humana flertava com o extraordinário. A qualidade artesanal é evidente nas marcas espalhadas pelo templo, principalmente nos canais de drenagem já destacados, que parecem ter sido escavados na rocha com uma precisão quase sobrenatural. Alguns especulam que os antigos possuíam tecnologia perdida, capaz de derreter a pedra para moldá-la como argila. Entre os mistérios mais intrigantes do Kailasa e das cavernas de Ellora em geral, estão os túneis subterrâneos extensos. Acredita-se que passagens ocultas conectem câmaras inexploradas sob a montanha, formando um labirinto que desafia a compreensão moderna. A face do templo Kailasa revela um conhecimento técnico avançado, perdido nas brumas do tempo. Sua resistência foi testada no século XVII, quando o imperador mogol Aurangzeb ordenou a destruição de templos hindus. 1000 homens trabalharam por 3 anos para demolir o Kailasa, mas causaram apenas danos superficiais, como a desfiguração de esculturas. A estrutura principal permaneceu intacta, assim como ocorreu com a pirâmide de Menkaure no Egito, quando Al-Aziz Uthman tentou destruí-la no século XII. Ambos os casos ilustram a durabilidade assombrosa de obras antigas, contrastando com a incapacidade de civilizações posteriores de replicar ou destruí-las. O Kailasa não é apenas uma obra arquitetônica monumental, mas um testemunho de engenhosidade transcendente. Seu sistema de drenagem, suas propriedades acústicas e sua resistência a ataques sugerem um domínio de técnicas além do imaginável para sua época. Mistérios como os marcadores aéreos em forma de X e o paradeiro das centenas de milhares de toneladas de rocha removidas reforçam sua aura enigmática. Ele permanece como um símbolo da capacidade humana,
desafiando limites e convidando-nos a refletir sobre o legado de civilizações ancestrais. O Kailasa não é apenas um templo, é um quebra-cabeça de pedra, som e história, ecoando perguntas que ainda buscam respostas. Da rocha à eternidade, o Kailasa desafia o tempo, a lógica e nossa noção do possível. O que você pensa sobre o templo Kailasa e seus mistérios? Compartilhe suas teorias e reflexões nos comentários. Se fascina por antigas civilizações e enigmas arquitetônicos, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias que conectam passado e futuro. Até a próxima!